alunos, bem-vindos a mais uma aula. E a gente já está chegando na reta final, né, professora? Meu Deus, professora Laísa, essa é a nossa aula 31 já. Menino, tá ficando com gostinho de saudade. Já estamos na terceira unidade, viu, pessoal? Gente, é isso mesmo. Nós estamos iniciando hoje a aula 31.1, a unidade 3, tá bom? Vamos juntinho verificar o que nós temos, né, professora Laísa, para essa unidade. Isso aí, que acompanha com a aprender, gente. Né? Então vamos lá, minha diretora corta agora para a Thalinha. Então vamos ver então o que a gente vai estudar nessa unidade 3. Primeiro, o estudo do DNA. Vale lembrar, pessoal, que esse estudo do DNA a gente já vem fazendo desde o momento que a gente aprendeu sobre o núcleo, né, da célula. Então o estudo do DNA está ali. Vamos também, né, enfatizar e aprender mais sobre reprodução, gametogênese, o encontro aí, né, do espermatozoide masculino. Todas as mudanças, né, que acontecem desde a fecundação até o período de formação geral. Fecundação, reprodução humana, infecções sexualmente transmissíveis e os métodos contraceptivos, bastante importante a gente enfatizar esse assunto aqui, né? Prosseguindo aqui, o desenvolvimento embrionário, parte 1 e parte 2. Como que acontece a partir do momento que tem a fecundação? Então, a gente vai estar aprendendo não só a parte humana, mas toda a compreensão da parte animal. Além da histologia animal, que são os tecidos conjuntivos. Parte 1, 2 e 3, gente. A gente vai estar aprendendo sobre o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, tecido muscular, tá bom? Que forma os músculos, tecido nervoso, que tem a ver com nossos neurônios, nossos raciocínios e também as células troncos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Prosseguindo aqui, a aula de hoje é a aula 31.1, onde a gente vai estar falando sobre o genoma humano. Lembrando que vocês já têm, né, uma base sobre o genoma humano, porque é uma das últimas aulas aí que vocês tiveram tanto comigo, como com o professor Jefferson, como com a professora Tabita. Além do DNA recombinante e o transgênico, e também um pouquinho, né, adentrando aí sobre as biotecnologias que utilizam, né, o DNA. Vem pra cá, prof, rapidinho. Então vamos ali. Volta lá naquela imagem lá, pronto. Galera, olha só. Pode voltar um pouquinho. Vamos lá. Aí, não, pode colocar, gente, diretora, por gentileza, obrigada. Galera, esse assunto da aula de hoje, como a professora Isa já falou, nós já vemos abordando, né, desde o início que nós começamos aqui biologia com vocês do primeiro ano, tudo bem? Eu quero que você acompanhe passo a passo, porque algumas terminologias, alguns conceitos trazidos aqui, alguns são novos, outros a gente vai voltar, tá? Pra gente ter uma compreensão geral. Mas eu quero que você entenda por que a gente está estudando isso. Por que é tão importante a gente vem falando do núcleo da célula, acompanhar toda a organização dos organóides dentro do citoplasma. Por que é tão importante esse conhecimento adquirido, né, professora Laísa, da estrutura dos genomas de todas as espécies. Porque eles vão nos dar respostas que são imprescindíveis para que a gente faça combate ou prevenções de muitas situações ou até o surgimento de novas doenças, né? Novas situações que possam vir a acometer a população humana. Então, fica ligadinho, tá bom? Isso aí. Então, vamos prosseguir aqui a nossa aula. Vou pedir agora para a nossa diretora cortar para o nosso slide. Então, o genoma humano. O que é, gente, o genoma humano? Vocês já têm uma noção, porque vocês já viram na aula anterior um pouquinho sobre o DNA, né? A questão dos cromossomos, do cariótipo. Então, é o código genético de um ser vivo. É a identidade genética de um ser vivo. Sequência de DNA que possui todas as informações hereditárias que vai passar de um descendente a outro. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a sua estatura, né, seu tamanho, até mesmo a sua personalidade, né? Já tem crianças, por exemplo, que você já percebe o quanto é comunicativo, enquanto outras já são mais tímidas, já são mais retraídas. Tudo isso, gente, tá dentro do nosso código genético, é uma informação que a gente recebe que vai estar desenvolvendo uma determinada
característica, que depois vocês vão ver que tem a ver com o nosso fenótipo. Posteriormente, lá no 3º ano, a gente vai estar resgatando ainda mais esse assunto aí para vocês. Perfeito. Né? Então, as informações hereditárias que passam aos descendentes daquele organismo. Trata-se do conjunto de cromossomos que se encontram nas células reprodutivas. Será que eles lembram quais são essas células reprodutivas? Vamos ver. Olha aí, gente, nós temos um cariótipo aqui, né? Aqui vocês podem observar os 23 cromossomos, os parezinhos, né, de cromossomos, 23 pares de cromossomos, tá bom? Lembrando vocês, galera, que cada espécie, nós falamos isso numa aula, né? Cada espécie vai ter um número, uma quantidade de cromossomos nas suas células somáticas e essas células somáticas vão passar pelo processo de reprodução ou divisão celular, no caso a meiose, para gerar os gametas. E aí sim você vai ter essa metade, essa redução dos cromossomos para a formação desses gametas. Então aqui a gente tem um cariótipo humano com os 23 pares de cromossomos, mas outras espécies vão ter mais ou menos, tá? Justamente. Olha que bonito aí, né, gente, esse cariótipo aqui. Prosseguindo aqui, né? O genoma humano inclui tanto genes como as sequências não codificadoras, que são muito importantes para a regulação gênica, dentre outras funções. Mais uma vez aí a gente tem a imagem dos cromossomos, dos pares, né, dos cromossomos. Então vocês percebam aí que é o cromossomo cariótipo humano. Prosseguindo aqui, né? Vamos falar um pouquinho do genoma, do gene, né? O que seria o gene, gente? O gene é o que a gente fala que é a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formado por genes. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares, né, que oferecem informações básicas para a produção de todas as proteínas que precisam produzir. Eu estava esperando uma outra imagem ali, eu não sei se ela vai estar mais para frente, deixa eu dar uma olhadinha, porque senão eu vou voltar né, que aí os alunos no já slide tem uma... ali. Não tem não. Então eu vou voltar aqui, por favor, tá, prof? Tá. Gente, olha só, quando a gente está falando aqui que essa riqueza de informação vai estar contida no nosso genoma, e a gente diz que tem uma parte não codificadora, uma sequência não codificadora. Aí eu vou lembrar vocês que a professora Laís acabou de ver no slide anterior, que essa informação ela passa pelo processo, está contida no material genético do DNA, que está dentro do núcleo, e aí a gente lembra do processo de transcrição? A gente tem a transcrição e nós vamos ter a tradução. Então, quando a gente estuda a questão dos genes contidos no DNA, a gente está, na verdade, estudando as proteínas, porque elas vão ser traduzidas a partir do RNA, né? E que já foi transcrito lá do DNA. Então, todas as informações estão ali, passando de uma molécula para outra, para formar, então, o que nós somos, para identificar como que vai agir essas proteínas no nosso organismo. Então, quando a gente fala de partes não identificadoras, eu quero lembrar vocês que existem o que a gente chama de... agora eu vou ter que mudar a caneta, prof. Sem problema. Os introns e os exons. O que é isso, professora? Os introns e os exons são a sequência que está lá na fita de DNA que você vai fazer o processo. Os introns são as partes não codificadoras e os exons, elas vão ser codificados. Então, na sequência, na molécula de DNA, você vai ter essas estruturas. Normalmente, esses introns, essas partes não codificadoras, vão estar entre os dois exons. É como se fosse assim, ó. Vou ilustrar aqui para vocês. Tem aqui e tem aqui. E o verdinho vai ser os exons. Só para você tentar entender. Então, quando há o processo de transcrição para a formação do RNA mensageiro, você vai ver tudo isso aqui. Quando você vai ter a leitura, né, a tradução, a partir do RNA, junto com as subunidades dos ribossomos, para que ocorra a produção das proteínas, ou seja, a tradução, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser retirado. Existe uma enzima que vai retirar isso e vai unir essas duas partes.
os exons, que eles que vão ser transcritos para formar as proteínas. Tá? Então, quando eles estão falando dessa sequência não codificadora, ele está falando desses introns e desses exons, e você tem que lembrar desses dois processos, da transcrição e da tradução. Por isso eles falam que eles são tão importantes para a regulação gênica, tá bom? Isso aí. Prosseguindo aí, né, a gente tem imagens, só resgatando aqui essa imagem, essa ilustração, onde a gente tem uma célula, vocês estão vendo aqui, né, e a gente vamos encontrar dentro dessa célula um núcleo. Tá vendo? Dentro do núcleo eu vou ter o quê, pessoal? Os cromossomos, né? Que é a cromatina mais a histona lá. E quando a gente meio que tenta abrir, a gente tem o que a professora acabou de citar, né? O gene, vamos ter, né, novamente essa transcrição aí para tradução para gerar o quê? Uma proteína, tá bom? Só resumindo aí de uma forma mais... De outra forma, Exato. Né, professora Tabita? Então, prosseguindo aqui, né? Vamos lembrar aqui dos nossos nucleotídeos, lembra? Adenina, citosina, guanina, timina, justamente, né? Vamos ter os nossos ácidos nucleicos, né? Que oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir. Então, a combinação, né, dessas informações vão estar produzindo as proteínas que o nosso corpo ele necessita produzir. Olha como são importantes essas moléculas orgânicas, as nossas proteínas. A gente já estudou sobre elas, né? Então, a gente tem a presença dela tanto em vegetais quanto em estrutura animais, porque elas são realmente muito importantes. E aí, vocês lembram que elas têm como base lá os aminoácidos, né? E essa junção, essa informação que são passadas a partir dessas bases nitrogenadas vão estar, então, dando comando para que tipo de proteína o organismo vai estar necessitando e onde eles vão agir, né? Onde elas vão agir. Isso aí. Prosseguindo agora, gente, vamos falar um pouquinho do sequenciamento do genoma ou o DNA. Né? O sequenciamento nada mais é do que a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases, que são aquelas letras lá, adenina, timina, citosina, guanina, contida no DNA, se encontram. Que são essas sequências aqui que vocês estão vendo. Deixa eu até mudar aqui. Opa! Me empolguei aqui, sem querer apertei na outra caneta. Então, são essas sequências aqui que vocês estão vendo de bases nitrogenadas. Ó, observem aí a imagem e o sequenciamento é justamente o que? Determinar essa sequência, essa ordem em que se encontra. Interessante é que são só as 4, né? Adenina, guanina, citosina, timina. E aí... a posição, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Ó, aqui, ó, CAG, TAC, GAS, né? Então, elas vão mudando. Esse posicionamento vai fazer com que haja toda uma modificação. Há uma combinação, a professora de matemática, é quase uma análise combinatória, né? Você vai mudando, alterando essas posições e isso é que vai fazer com que você tenha proteínas diferentes. Ah, professora, é verdade, vocês comentaram também em aula que a gente só tem 20 aminoácidos. Pois é, esses 20 aminoácidos dão aquela quantidade de proteínas, né, que nós temos. Então, olha como é que é rica essa informação e não vai dar nada, né? Parece a mesma coisa, mas elas modificam-se totalmente. Isso mesmo. Então, quando se diz que um genoma foi sequenciado, queremos dizer o quê? Que foi determinada a ordem que as informações, que são os genes, estão colocados no genoma, que são essas informações que a professora acabou de citar aqui para vocês. Eu acho que eles estão se perguntando, professora Laísa, por que é então que eu tenho que entender que esse sequenciamento existe, qual a importância de eu estar estudando hoje essa questão do genoma humano, hein, professora? Por que será que é tão importante, professora? Por quê? Vamos acompanhando aqui. Isso aí. Prosseguindo, né? Mas para que, afinal de contas, serve isso? Né? Então, com o sequenciamento dos genomas, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, saber quem tem o DNA mais parecido com quem. Então, aquela questão da relação de parentesco, né, professora? Sim, às vezes a gente não tem noção, né? Mas dentro da filogenia, que é uma outra área da biologia, a gente vai estudar, além das características morfológicas, que é o que a gente vê, enxerga, fenotípicas,
também os cientistas eles vão estudar esse sequenciamento para ver se de repente uma determinada espécie tem algum grau de parentesco com outra, por uma determinada característica, né? Será que tem grau de parentesco? Não tem? Por isso, gente, vem aquela questão da taxonomia. A taxonomia também ela está relacionada com a filogenética, né? Vale lembrar, por exemplo, nós somos muito mais próximos Vem de aqui um para a tela, morcego, prof. porque eles fazem parte do grupo dos mamíferos do que necessariamente com uma abelha. Se a gente for comparar essa relação, né, genética, filogenética. E olha a importância de estudar, né, professor, esse sequenciamento. Gente, olha que interessante o que a professora está falando. A questão evolutiva das formas de vidas animais, mamíferos, répteis, aves. E nós ganhamos muito e conquistamos muitas informações a partir do conhecimento da genética e do avanço que nós tivemos a partir dessa descrição de termos técnicas que conseguem descrever esse sequenciamento dessas bases nitrogenadas, e aí a gente tem a informação necessária para a gente saber que tipo de proteína vão ser formadas a partir dali. Isso é importante para o processo de evolução, para que a gente não perca tantas informações como foram perdidas ao longo da história, quando nós não tínhamos essas ferramentas. Nós não tínhamos esse conhecimento. O que se fazia mais, né, professora Laís? Era o estudo com fósseis, né? Ou análise do solo para estudar lá o carbono, né? Carbono 14, para poder dizer assim, em que tempo, em que período esses fósseis foram achados, em que momento, quanto tempo antes, quanto tempo depois de alguns pontos históricos. E isso foram ferramentas no início. Agora, com o avanço da tecnologia, e a gente está avançando cada vez mais, a gente vai poder contar uma história mais clara, vamos dizer assim, no aspecto desse avanço. Porém, professora Laís, a gente também ainda tem a questão da perda de muitas formas de vida, né? Nós temos perdido muitos animais, muitos organismos que a ciência ainda não conhece, devido à perda de hábitos, devido a desmatamento, às queimadas, e assim vai o mundo sendo destruído com uma rapidez que a tecnologia está tentando resgatar. Por isso, existem estudos de que... existem laboratórios capturando o DNA, material genético desses animais para que a gente consiga, mais para frente, a gente dizer, professora, essa espécie existiu em tal ano, essa espécie era benéfica, ela tinha as relações ecológicas. Então, a gente vai montando todo um histórico do que nós temos hoje para as futuras gerações. Porque caso isso não tivesse acontecendo, essa tecnologia não estivesse avançando também, a gente realmente iria ficar com uma lacuna muito grande devido a essa rapidez dessa perda de informações genéticas, né? Isso mesmo. Então, vamos voltar e prosseguir agora para o nosso slide, né? E é o que a professora acabou de falar, né? Saber quem tem o DNA mais parecido com quem, né? E assim, as informações contidas nos genomas poderão resultar em novos métodos de diagnóstico, né? Quando a gente fala da questão da saúde, na formulação de novos medicamentos, olha a importância, pessoal, vacinas, na prevenção e tratamento mais eficazes contra doenças ou pragas, ou até mesmo as pragas. Então, olha a importância aí da biotecnologia, da tecnologia, né, no nosso dia a dia. Ela veio para aprimorar ainda mais a nossa vida, né? Quando a gente pensa nesses métodos aí diagnósticos, né? Hoje, eu já ouvi falar que tem empresas, por exemplo, que eles contratam em cima do cariótipo da pessoa. Já imaginou? Tinha que ser os casamentos assim, professora. Ia resolver muitos problemas. Não sei se fora do Brasil, mas já teve casos de contratar, de ver, para ver se aquele funcionário, por exemplo, ia desenvolver certa doença. A longo prazo, né? Se ele iria desenvolver alguma doença terminal, algum processo desse nível, né? Então, assim, olha aí, gente. A ciência ela é muito boa nesse avanço, mas em outro aspecto, quando a gente pensa nessa questão de contratação de trabalho, como esse exemplo aqui que eu dei, a gente já fica com o pé atrás. Né? Será as até populações que ponto, cada vez menos saudáveis, né? Até que ponto é importante, né? Mas é um ponto aí de reflexão, é uma linha de reflexão aí que vocês podem estar pesquisando em casa. Prosseguindo aqui,
Vamos olhar aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre o Essas DNA técnicas, recombinante e transgênico. São técnicas. O que será que aqui é o DNA recombinante? Gente, o foco de estudo é o DNA, mas aí a gente pode ter o recombinante e o transgênico. Então, professores, estudantes, coloquem no caderninho de vocês agora essa diferença, tá bom? Para que vocês não se confundam aí na hora de uma avaliação. Bora lá? Isso aí, vamos lá. O DNA recombinante é o nome dado a moléculas de DNA que tem fragmentos, pedaços de DNA, que são derivados de duas ou mais fontes, em geral de espécies diferentes. É como se você pegasse o meu DNA e misturasse com, digamos assim, o DNA, deixa eu pensar aqui, de um... Óbvio, né, gente? Isso aqui é um exemplo hipotético, não existe isso. Se de repente algum cientista já fez. É como se você pegasse o DNA aqui da professora e misturasse, por exemplo, com o DNA de um animal. Salamandra. Pronto, uma salamandra, olha aí. Nossa, uma salamandra, professora. Isso aí seria o quê? Uma recombinação gênica. Possa ser até que já algum cientista já tenha feito, mas se a gente pensou nisso, com certeza algum cientista já pensou nisso aí. Mas isso aí seria o quê? Uma combinação de pedaços de DNA meu, por exemplo, com uma salamandra, né? Então, de espécies distintas. Então, a tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permitem o quê? A manipulação, gravem isso aqui, pessoal, manipulação do DNA. Isso quer dizer que não vai acontecer de forma natural. É uma manipulação. O homem intervindo aí nesse material genético. Mais uma vez, o homem, né, fazendo e causando aí, gente. Então, é isso aí. Isso aí seria um exemplo mais prático, hipotético do que seria essa recombinação. Tá ok? Prosseguindo. Cada fragmento de DNA que foi clivado e separado do resto do material genético contém um ou mais genes. Né? Esse pedacinho lá, digamos lá, esse pedacinho que ele separou do meu DNA para misturar com o DNA da salamandra, ele foi o quê? Ele foi separado do restante. Ele não pegou todo o meu DNA, ele pegou uma parte dele. Um pedacinho do meu DNA, uma sequência que ele quis modificar para misturar, por exemplo, com o DNA da salamandra. Aí sim teve o que a gente chama de recombinação genética, né? Que pode ter um ou mais genes para fazer nessa recombinação. Seria mais um ponto aí com relação ao DNA recombinante. E aí a gente já tem o exemplo aí, né? Já dá para a gente ter uma deixa aí sobre a questão dos milhos, do transgênico, né? O que seria essa terminologia transgênica? Vocês vão ver daqui a pouco. Lembra, né? Já entramos aí, né, no que seria o transgênicos. Mas é o que a gente acontece, é o que vocês vão ver, né, que já acontece, por exemplo, na indústria alimentícia. Prosseguindo aqui, né, o que é interessante a gente lembrar? Lembre-se que cada gene vai originar o quê? Uma proteína. Lembra da questão da tradução, transcrição? Tradução vai gerar o quê? Uma proteína. Portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando a proteína que ele codifica. Lembra lá daquelas bases, do sequenciamento, daquelas bases nitrogenadas? Aí a gente vai ter o RNA, né, a transcrição, tradução, e ali ele vai estar codificando, né, ali a gente vai ter uma proteína, vai ter, né, no momento da tradução a proteína, e ela vai estar codificando alguma, digamos assim, juntamente com aquele conjunto ali, né, de aminoácidos, de proteínas, uma determinada característica. Né? Só para vocês terem uma ideia dessa recombinação. Nessa imagem a gente consegue ver a utilização da compreensão dessa técnica, né, a partir dessa informação de que as proteínas são um processo, são um produto de um processo de tradução lá do material genético, do RNA. E aí o que acontece? Para esses estudos, para determinadas ações dessas proteínas no organismos, eles utilizam uma técnica com fluorescente, onde eles vão introduzir, aí na parte de cima aqui, você vai ter a placa de Petri com uma bactéria. Por que eles normalmente utilizam as bactérias? Porque elas são de rápido processo de reprodução. 30 minutinhos você já vai ter uma grande quantidade aí de bactérias, ou seja, várias informações, né, das proteínas ou das substâncias que você está trabalhando aí no organismo. E aí você faz com que, a gente vai vir na sequência,
como é que a gente vai estudar isso no organismo? Você falou de bactéria, mas a gente está vendo aí coelho, alguns artrópodes, né? Como é que é isso? Então, eles têm uma outra técnica que você vai introduzir isso, é uma etapa, etapa por etapa. E aí você consegue identificar onde essa proteína vai estar agindo a partir dessa recombinação. E aí você está vendo essa mudança de coloração nesses animais a partir desse estudo da proteína fluorescente. Isso aí, prosseguindo, né? Mas o que devemos fazer para estudar o gene? Né? Olha aí, gente, devemos introduzi-lo no material genético, nesse caso no DNA, de um hospedeiro, para que ocorra a transcrição, né, em RNA mensageiro e a tradução em proteína. Mais uma vez, a gente já está repetindo o que a gente já citou, que a professora acabou de falar, né, naquela outra lâmina. Então, é assim que funciona, né, para a gente estudar um pedacinho, né, professora? Um pedacinho daquele material genético. Eu preciso dessa informação dentro do material genético, dentro do DNA. E se a gente está falando de DNA recombinante, então eu fiz a recombinação. Vamos dizer que eu tinha um organismo e no material genético desse organismo eu introduzi mais 3 genes de outras espécies. E aí eu vou ver como é que eu vou estudar agora. Eu vou ter que fazer a inoculação desse material genético nesse hospedeiro. Tá? Isso mesmo. E esse hospedeiro pode ser animal ou vegetal, ele vai me dar uma resposta. Que tipo de resposta? Na forma de proteína. Isso mesmo. Aqui, gente, a gente tem, né, uma imagem que ilustra como é que funcionaria. Né? Lembra mais uma vez das bactérias que a professora falou ali? Então, aí ilustra, né, o hospedeiro. Normalmente se usa as bactérias como esse hospedeiro. Lógico, né? Que hoje em dia tem outras técnicas. Sim. Mais avançadas, mas aqui é um exemplo bem mais simples. Né? Aqui a gente sabe que as bactérias elas se reproduzem assexuadamente por bipartição. Né? Hoje a gente tem aí, né, uma bactéria aqui, vou colocar aqui bactéria mãe, que ela vai se dividir e vai estar o quê? Vai estar produzindo uma nova bactéria com a mesma carga genética, a mesma cópia. Ela vai estar gerando uma outra bactéria com a cópia de si mesma, tá bom? Então, o hospedeiro é um organismo que se multiplica, se reproduz, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, rapidamente, como, por exemplo, as bactérias. Então, vamos lá, gente. Quando as bactérias se reproduzem por bipartição, elas transmitem aos seus filhos o seu material genético. Tá vendo aqui ela se dividindo? Olha aqui. Então, essa forma aí de reprodução dela é a bipartição. E, como falado, né, ela vai se dividir e vai transferir o seu material genético para os seus filhos. Então, ela vai gerar uma cópia com o seu código genético, uma cópia de si mesma. Pronto, uma cópia é cópia, professora. E, portanto, se neste material contiver o fragmento de DNA de estudo, aí vem aquela questão, né, de incorporar dentro aqui desse material genético, digamos aqui, né, um pedacinho daquele gene que eles querem estudar, que quer entender, né, incorpora, portanto, se neste material contiver o fragmento de DNA de estudo, em pouco tempo teremos milhões de bactérias com gene. Então, digamos aqui que eu quero incorporar esse DNA aqui. Incorporei aqui na bactéria. Ela vai se dividir, tá vendo aqui na porção B? E nessa divisão, ela vai gerar, né, outra bactéria com a mesma cópia, com a cópia, né, dela. Eu vou disseminar, né, professora? Eu vou disseminar esse gene que eu estou querendo estudar. Em grande quantidade, em pouco tempo, em 2 horas, 3 horas, eu vou ter milhares delas ali. Então, é uma forma muito rápida de você produzir essa resposta. E isso pode acontecer tanto diretamente no material, do DNA bacteriano, ou, como a gente vai ver na próxima lâmina, utilizando a outra estrutura presente nesses procariontes, que é o plasmídio. Isso. Olha aqui, gente, o plasmídio que a professora acabou de citar aqui. Que é aquele material, né, o DNA, que a gente chama de DNA circular, que também passa pelos mesmos processos de transcrição e tradução. Então, eles também podem ser utilizados e eles têm sido muito utilizados, principalmente quando a gente fala da biotecnologia na área da agricultura, né? Alguns experimentos têm sido realizados para fazer com que
o controle de espécies, a pragas, a resistência de períodos de estiagem e tudo mais, tem sido realizado em cima do plasmídio desse procarionte, que é a bactéria. Isso aí, prosseguindo, né? O plasmídio, ele sofre o mesmo processo do DNA cromossomal de transcrição. Cromossomal não, hein, gente? É cromossomal. Verdade, eu Aí o menino disse, realmente, professora, eu sou mal mesmo. Cromossomal de transcrição e tradução. Além de se multiplicar a cada divisão celular, passando uma cópia para a sua célula filha, né? Vai sempre estar passando a cópia para a sua célula filha. E agora vamos entrar aqui nos transgênicos. Olha aqui a importância, né? São alimentos geneticamente o que, professora? Modificados. O método de transgenia consiste na transferência de genes de um indivíduo para outro, sendo estes normalmente de espécies diferentes. Não deixa de ser também uma recombinação, né? Dentro do que a gente já estudou sobre DNA recombinante. Só que é um método que vai transferir genes de um indivíduo para outro, sendo normalmente o quê? De espécies diferentes. Já passando aqui uma atividade para vocês, que eu não sou besta. Então, quando vocês forem no mercado, observem sempre, né, os alimentos que vocês estão consumindo. Por exemplo, o óleo de soja. Né? Se você observar o óleo de soja, você vai ver um símbolo, né, de transgênico daquela soja, dependendo da marca. É como se fosse, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do símbolo, é mais ou menos assim, com um Tzinho. Não tá muito legal o meu T não, mas é um símbolo que lembra isso aqui. Não tá muito legal não, mas tá valendo aqui, tá bom? É um símbolo assim que tem um T, ele é amarelinho e o T no meio. Então vocês vão observar os alimentos que vocês consomem no dia a dia de vocês, o óleo, vão verificar o milho que vocês usam para fazer pipoca, se aquele milho ele é transgênico ou não. Começa a observar a farinha de fubá quando a gente vai fazer o cuscuz. Né? Começa a observar quanto a gama de alimentos que nós já consumimos e que são o quê? Transgênicos. Prosseguindo aqui, vamos entrar agora e falar mais ainda sobre a biotecnologia, que é um outro tema, outro assunto, que é o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados. Mais uma vez, gente, organismos geneticamente modificados, aqueles que foram o quê? Manipulados pelo homem, tá? E sua utilização para fins produtivos. Para avançarmos mesmo, né, na parte dos produtos que nós consumimos, né, vamos dizer assim, e aquilo que vai permear a questão da saúde também. Isso aí. Né? A biotecnologia, ela utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Mais um ponto aí, tá bom? Em relação à biotecnologia. E, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a diabetes. Tem a ver com essa questão biotecnológica. Diabetes, professora? Sim, diabetes. Né? O diabetes, ele vai se caracterizar pela deficiência da produção ou na ação da insulina, que é um hormônio, pessoal, responsável pela entrada da glicose nas células. Olha a importância desse hormônio para que a glicose entre nas nossas células. Lembrando, vale lembrar que a gente tem um processo metabólico aí, que é a respiração celular, exatamente. Na respiração celular, as células precisam incorporar essa molécula, que é a glicose, para que consiga realizar aí a produção dessas moléculas de ATP, né? As 38 moléculas de ATP ali, tá? Isso mesmo. Então, assim, só um ponto, né, que até a década de 1980, a insulina era extraída do pâncreas de bovinos e suínos. Isso provocava ainda, né, reações alérgicas e rejeições em alguns pacientes. Nem todo mundo, né, conseguia, né, se dar com essa insulina. A partir daí, né, vamos a uns exemplos. A partir daí, a biotecnologia moderna, ela entrou para ficar, tá bom? Então, foi impossível inserir um gene humano em uma bactéria que passou, então, a produzir insulina. Lembra do exemplo lá da bactéria que a gente viu naqueles slides anteriores? Então, o que eles fizeram, os cientistas? Olha que bacana. Conseguiram inserir um gene humano em uma bactéria que passou, então, a produzir
a insulina. Lembra lá O daquele hormônio. códigozinho genético, da tradução, da proteína? Isso mesmo. Então, atualmente, essa substância ela é produzida por essas bactérias geneticamente modificadas e utilizadas por pacientes com diabetes. E isso fez com que? Isso fez com que essas reações alérgicas, né, deixassem de existir, porque uma vez que a gente usa, insere esse gene humano, que tem essa capacidade de produzir essa insulina, nossa, melhorou muito o tratamento das pessoas que Com têm, certeza. né, a A rejeição diabetes. acabou, porque caiu. é do próprio organismo, né? Justamente. Então ficou uma coisa bem mais De uma espécie para a mesma prática. espécie. Bem Humano mais para prático, humano. né, professora? Então, gente, só mais um ponto aqui, né, com relação, que foi esse exemplo. E já que a gente está falando de bactérias, é interessante lembrar que não existe só bactérias, né, que podem fazer Sim. como é que eu vou dizer, essa tradução. Então, vamos aos vetores virais. São vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade, sem anular totalmente o seu poder de infectar células do hospedeiro. Tá aí uma dica para vocês, tá? Fazer aí uma pesquisa rápida sobre organismos geneticamente modificados e transgênicos. Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? O que é que difere? Fica a dica para vocês, já como atividadezinha para vocês. Isso aí. Prosseguindo aí, vamos lá, gente. Os vetores virais, né? Desse modo, a gente tem os vírus. Né? O vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene Olha que desejado. interessante. Olha Tanto aí, bactérias quanto os vírus podem ser utilizados. E a gente sabe que existem várias formas de vírus. E a gente vai agora pontuar cada um e ver como que eles agem nesse processo de transmissão dessas informações. Isso. Com as técnicas da engenharia genética, é possível somar ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a determinada célula. Então, ele é como se fosse é como se fosse, né, professora Laísa? É como se ele... vem daqui, a mala. Ele pega a mala, o vírus é como se fosse um transporte mesmo. Pega a malazinha, aí ele vai lá, entra no hospedeiro e entrega o que ele tem que entregar. Para isso que eles são utilizados. Prosseguindo aqui, né, os retrovírus, eles possuem a habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos das células infectadas. Eles são diretos. Pá! Ele é rapidinho. Então, o gene será inserido no genoma das células hospedeiras e pode, assim, ser transmitido a todas as células filhas das infectadas. Olha que legal. Eles infectam somente as células que estão proliferando, né? Mais um ponto aí com relação aos retrovírus. Nós vamos ter também os adenovírus, né? Então, no caso dos adenovírus, não são capazes de integrar o seu DNA aos cromossomos das células hospedeiras. Poxa, professora, mas os retrovírus transportam e esse aqui não faz isso. O que eles fazem, então? Né, eles podem, nesse caso aí do adenovírus, eles podem transportar os genes de grandes dimensões. Mas a expressão deles não dura muito tempo. Olha então aqui, tem que ser rápida, né? Justamente. Olha aqui, rapidinho, professora, olha aqui. Lembra que a professora deu exemplo aí do intro, do ex? Olha aqui, ó. Só para vocês terem noção aí. Tá vendo que os introns ficam entre os exons, né? Das partes não funcionais, da regulação gênica, só enfatizando ali. E os lentivírus, como o HIV, permitem também transferir material genético para células que não proliferam. Os lentivírus também, tá bom? Como os neurônios e células do fígado. Ou para células refratárias, para o retrovírus, como as células retiradas da medula óssea. Prosseguindo aqui, né, os adeno-associados de vírus também integram o seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Porém, vai lá. Né, mais um ponto aqui. Porém, né, eles têm a vantagem de serem inofensivos para a natureza em relação aos retrovírus, mas não são capazes de transportar genes de dimensões grandes. Então, cada um deles, adenovírus, retrovírus, lentivírus, cada um deles tem uma característica e eles vão ser utilizados especificamente dependendo do o que você quer, qual é o seu objetivo. O adenovírus, né, consegue transportar genes de grandes dimensões, esse aqui já não vai conseguir. Né? Prosseguindo aqui, vamos ver os processos de transferência. Já estamos chegando no finalzinho aqui da aula. Né? Os procedimentos de transferência do DNA em vivo ou ex vivo têm o mesmo propósito, tá? O gene deve ser transferido para dentro das células. Uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo, né? Então o gene adenovírus já não dava. Retrovírus, olha aqui, gente, aqui eles utilizaram o retrovírus. O retrovírus infecta a célula,
mantida aqui em cultura, infectou aqui, ó, tá vendo? O DNA viral e o gene normal são inseridos no cromossomo e as células, né, são injetadas aonde? No paciente. Olha aqui, gente, na medula óssea vermelha são gerados no paciente. Ali a gente já vai ter uma outra modificação do processo. Neste tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteínas para reparar o defeito genético. Olha que legal. Mais um ponto aí. Essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que o receberá. Mais um ponto. O sistema mais simples seria naturalmente injetar o DNA diretamente nas células ou nos tecidos de organismos a ser tratado. Na prática, esse sistema é extremamente ineficaz. O DNA desnudo quase não apresenta efeito nas células. Por isso, né, todo esse aparato aí de utilizar... Por isso ele precisa ser introduzido por um ser que conduza isso. Então, os vírus são os mais eficientes. Isso mesmo. Finalizando aqui, né, gente? Além disso, essa tentativa requer a injeção em uma única célula ou grupo de células do paciente. Por isto, quase todas as técnicas atuais para a transferência do material genético implicam o quê? No uso dos vetores para transportar o DNA para as células hospedeiras. Eita, galera, chegamos ao final. Muitas informações, mas já já a gente entra com a nossa revisão, né, professora Laísa? Isso aí, até mais. Tchau.